O número de jovens brasileiros em situação de trabalho infantil caiu 14,6% no ano passado e atingiu o menor patamar desde 2016. A pesquisa do IBGE, divulgada hoje, aponta que 1.600.000 jovens entre 5 e 17 anos exerciam trabalho infantil no ano passado. Ou seja, 4,2% do total para essa faixa etária. Em 2022, esse percentual era de quase 5%. Os números mostram que, enquanto a participação de pessoas brancas nessa situação de trabalho infantil chega a 33,8%, a de menores de cor preta ou parda atinge 65,2%. Em outras palavras, quase 7 em cada 10 jovens no trabalho infantil são pretos ou pardos. Apesar dessa diminuição, o Brasil ainda está longe de erradicar o trabalho infantil. O país assumiu, perante a ONU, o compromisso de cumprir essa meta até 2025. Esse alerta foi feito pelo Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. E para nos aprofundarmos mais nesse assunto, nós recebemos agora a Katerina Volkov, secretária executiva, então, do Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Katerina, uma ótima noite. É um prazer recebê-la aqui. Boa noite, Rafael. Boa noite, Renata. E boa noite a todos que nos estão. Katerina, eu queria começar perguntando para você se nós temos uma resposta muito clara sobre o motivo dessa diminuição. É muito significativo, desde o que trouxe o levantamento em 2016, mas ainda mais de 1 milhão de crianças e adolescentes nesse cenário. É muito difícil, muito doloroso acompanhar esse número que é tão forte. A gente já consegue identificar o porquê dessa queda, comparando ali de 2016 para cá? Bom, penso que houve uma série de questões que fizeram com que houvesse essa diminuição, né? Desde a pandemia, a gente teve um aumento do número de crianças e adolescentes envolvidas em trabalho infantil, de 2020, nos dados da PNAD do ano passado, e esse ano a gente teve uma redução. Contudo, a gente tem que lembrar que os dados da PNAD contínua, eles são uma estimativa, né? A gente vai saber o número real a partir do censo do IBGE sobre trabalho infantil. Mas é óbvio, o número a gente não pode passar desapercebido. A gente precisa prestar atenção com certeza, porque são dados que fazem com que a gente perceba se as políticas públicas que estão sendo executadas, elas conseguem, de fato, fazer esse enfrentamento. A gente percebe que sim, está sendo, né, o governo federal tem retomado aí algumas iniciativas para fazer esse enfrentamento. Contudo, a gente precisa avançar ainda muito mais para que a meta 8.7 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que prevê a erradicação do trabalho infantil em suas piores formas até 2025, aconteça. E a gente tem 586 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, de acordo com essa pesquisa, ainda envolvidas nessa situação. Katerina, para a gente poder entender esse cenário, quais são as principais atividades exercidas por essas crianças e adolescentes e, principalmente, em quais regiões do país eles se encontram em sua maioria? Bom, pelos dados do IBGE, a gente tem 1/3 praticamente das crianças e adolescentes nessa faixa etária na região Nordeste. Né? São cerca de 500 mil crianças e adolescentes, né, dessas idades envolvidas em trabalho infantil. Nas atividades, prioritariamente, comércio, serviços de oficina, atividades agrícolas, de pesca, enfim, são as principais atividades mencionadas. Mas a gente tem um grande número infelizmente, de subnotificações, né? Por exemplo, quando a gente vai para a região norte, que, pelos dados, é a região que tem uma maior proporção de crianças e adolescentes, a gente percebe uma grande subnotificação. A gente tem casos de mortes de crianças e adolescentes que não são notificados no sistema, infelizmente. E aí a gente tem que observar quais são as causas dessa situação. E a gente pode enumerar algumas, né? A gente tem
um número muito baixo de técnicos da assistência social, a gente tem cultura baixa para poder fazer as devidas fiscalizações nessa região, por exemplo, na região norte, que ela é coberta de rios, enfim, igarapés, e tem municípios que a gente leva 10 horas do centro desse município até uma comunidade ribeirinha, enfim. E, além de tudo, a gente tem uma naturalização muito grande em relação ao trabalho infantil. A sociedade brasileira acredita ainda que criança, é melhor a criança estar trabalhando do que a criança estar brincando na rua, por exemplo. E a gente precisa combater essas desinformações. Caterina, exatamente isso que eu queria trabalhar junto com você agora, para ouvir um pouco da sua opinião sobre essa perspectiva, porque é muito comum ouvir esse tipo de argumento. Pelo menos essa criança está fazendo alguma atividade, está ajudando a família, mas a gente lembra que nós temos ali um ser humano em formação, em idade escolar, eles acabam participando dessa evasão, não voltam, não conseguem acompanhar. Eu queria entender se ali esse trabalho, ele tem que ser um trabalho familiar. Porque a condição também das famílias às quais essas crianças pertencem também são situações muito delicadas, né? Exatamente. A criança está inserida dentro de um contexto, dentro de uma comunidade. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é responsabilidade do Estado, da sociedade e da família em proteger a criança. Então, a gente precisa, de fato, ter um olhar acolhedor e cuidadoso com essa família em situação de vulnerabilidade social. Hoje a gente sabe que os dados mostram que as crianças negras são maioria no trabalho infantil. A gente vai perceber que isso reflete uma situação já histórica no Brasil. É a população negra no Brasil que sofre mais com a violência de todas as formas. Então, a gente precisa, por exemplo, olhar muito as questões que envolvem racismo estrutural, que tem as desigualdades regionais. E aí a gente precisa de um esforço de muitos entes, de muitos ministérios, de todas as partes interessadas, e não só as partes interessadas, toda a sociedade, porque a sociedade toda precisa estar interessada nessa temática, porque, afinal, as crianças e os adolescentes são o presente e o futuro do país. Então, a gente, de fato, precisa ter uma atenção com essas famílias, sim, e é fundamental que o governo observe o que está sendo feito e o que precisa ser feito para o cuidado das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Caterina, te agradeço por ter trazido aqui para o Jornal da Record News informações sobre um assunto tão urgente, necessário, importante. Muito obrigada, uma boa noite para você. Até mais. Muito obrigada, uma boa noite para vocês também. Boa noite.